ainda em Minas, onde o povo, consciente de que ele próprio é um dos maiores atrativos, cuida para garantir a manutenção de suas tradições. Iracema, a Papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a Papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica, ela tem a sua loja virtual e é através da internet que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na Papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na Papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. No Brasil há um rio chamado Chico, São Chico, o Rio da Unidade. E há um homem chamado Chico Cândido Xavier, Mediunidade. O rio vem lá de Minas. Tem cachoeiras, carrancas navegando no sertão, flutuando nos manguezais. O homem de Minas vem vida inteira navegando no Evangelho. No coração, um oceano de paz. O rio não seca nunca. É perene, saúde, vida, energia, bênção do ano inteiro. Milagre que a natureza faz. O homem é um lápis de luz. É sirene falando de amor e harmonia. O lápis corre ligeiro, generoso aceno de paz. O rio é lição do universo. O homem é prosa e é verso. Cada um no seu jeito brasileiro. Água doce, cristalina, água da vida, divina, lá na terra do Cruzeiro. E produzem tanto, gemas de muito valor. Um rio chamado Santo,
um homem chamado amor. Meus amigos, está começando nesse instante mais um programa Encontro Espírita. Desejamos a todos vocês um feliz entretenimento. Eu, nesse instante, tenho enorme prazer e, ao mesmo tempo, uma grande alegria de poder apresentar para vocês, meus amigos telespectadores, esta figura simpática do Edgar Figueiredo, o nosso querido primo do ex-presidente da República, João Batista Figueiredo. O Edgar, muito prazer em recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Bonani. Bom dia, Ismael. Bom dia a todos os telespectadores. Que o dia de hoje seja um dia extremamente agradável e cheio de felicidade, não é, Bonani? Assim seja, meu prezado amigo. Vamos agora colocar na nossa telinha, colocar aí na sua casa, no seu lar, a figura do Ismael. O Ismael da Silva Costa, que poderia ser Ismael da Costa e Silva, mas não é, é da Silva Costa. O Ismael, tudo bem com você, Ismael? Bom dia a todos, Bonani, Edgar, é um prazer muito grande aqui estarmos novamente para o programa Encontro Espírita desta manhã. Esperamos que este programa possa hoje satisfazer a sua curiosidade com relação ao meio espírita, à doutrina espírita. Ô Ismael, você é um aposentado recente, né? Aposentou faz mais um ano ainda, né? É, recente, exatamente. Recente. E como é que você está se sentindo nessa vida dura do aposentado brasileiro? Valeu a pena aposentar, Ismael? Valeu, claro, valeu muito a pena. Na realidade, eu ainda não senti bem a situação de aposentado, A porque mudança, eu tenho muitas né? atividades. Eu tenho muitas atividades. Engraçado, a gente aposenta e arruma tanta coisa para fazer, é impressionante. O Edgar Figueiredo não aposentou ainda, também pudera, né? Fazendeiro, sabe como é que é? Mas ele tem direito de... Boiadeiro, né, Bonani? Boiadeiro. Ele tem direito de requerer a aposentadoria, porque afinal de contas, embora sendo fazendeiro, ele vem trabalhando na sua fazenda há quantos e quantos anos, né? Não aposentou ainda, Edgar? Ainda não, Bonani, mas eu em breve estarei já aposentado. Mas isso entre aspas, né? Porque nós aqui espíritas, eu, Bonani, o Ismael, temos uma atividade muito grande, né, Bonani? Trabalhamos dia e às vezes até noite também. E por falar nisso, Bonani, você reparou que hoje eu estou com uma camisa em homenagem ao Palmeiras? Ah, O sim. seu time do coração, né? Mas deveria hoje vir ao programa com uma camisa em homenagem ao São Paulo. Claro, Afinal claro. de contas, o São Paulo derrotou o Atlético Mineiro e é a terceira vitória são paulina. Consecutiva. Exato. Parabéns ao São Paulo. E o Ismael parece que não tem time de futebol no seu coração ainda, né, Ismael? Ou Não, tem? Não. Não. Mas simpatia você não tem por time nenhum? Não, normalmente eu torço quando jogo um time contra outro, assim, mas ter um time de preferência não tenho, não. Bom, vamos fazer. Se fosse para você escolher Palmeiras, São Paulo e Corinthians para você torcer, qual seria a sua escolha? Olha, eu não sei, não. Não tenho preferência. Não tem preferência. Não Não tem preferência. Mas, meus queridos amigos, quem está hoje nos prestigiando com a sua audiência é o nosso querido amigo Marcos, lá da Silva Móveis. Não só o Marcos, como o Di hoje está feliz da vida, né? É São Paulino até debaixo d'água, né? O Di, o Wagner, não sei se está lá na loja, mas se estiver, também está conferindo a grande audiência deste programa. Muito obrigado, Marcos, lá da Silva Móveis. Aliás, Bonani, nós estivemos hoje pela manhã lá, né? Sim, nós estivemos lá, só que não deu tempo de saborear aquele cafezinho gostoso, especialidade da casa, né? Verdade. Cafezinho passado pelo Marcos, né? Bom, vamos agora para o nosso comentário do dia de hoje, né?
que poderia ser também o nosso editorial. Mas eu prefiro falar que é um comentário, porque se fosse um editorial, eu estaria representando, por que não, a opinião da equipe. Não. Como o comentário chega nas mãos do Ismael e do Edgar, então eles também vão opinar, eles têm todo o direito de colocar as suas visões com respeito ao comentário desse instante. Então, eu prefiro ficar no comentário. E o comentário de hoje eu vou dedicar à minha querida irmã, a Maria Adão, que é expositora e espírita, amiga de muitos anos, né? Embora ela esteja muito mais moça do que eu, né? Mas é minha amiga, ela é minha amiga, né? E ela, a Maria Adão, que eu sempre vi na Maria Adão uma fortaleza. E eu vou dizer para vocês por que eu vejo na Maria Adão uma fortaleza. Ela, o marido dela, o esposo dela, o Vitor, partiu ontem para a pátria espiritual, ou seja, desencarnou. Muito bem. E vocês que estão aí em casa estão questionando, e daí? Vai falar o quê da desencarnação do Vitor? Eu digo para todos vocês que prefiro começar falando da desencarnação do primeiro filho dela. O primeiro filho dela que eu conheci, na sua primavera, nos seus 17 para 18 anos, ele foi estupidamente assassinado quando retornava de Caçapava para Taubaté, dirigindo uma moto. E algumas pessoas desequilibradas se comprometeram seriamente com a lei de amor, tirando a vida deste jovem na estrada velha Taubaté-Caçapava, Caçapava-Taubaté. E vocês não podem imaginar o comportamento da Maria Adão. A primeira coisa que ela fez foi procurar os agressores, os comprometidos, para consolá-los. Olha que fortaleza! Ela foi na delegacia de polícia, ela pediu ao delegado para chegar até o xadrez, e lá, separada pelas grades, ela fez o evangelho para aqueles assassinos do seu filho. Olha quem é Maria Adão. É claro que ela chorou e chora até hoje, né? Porque o espírita, por mais forte que seja, não é diferente de ninguém. Ela chora até hoje. E o filho partiu muito jovem, né? O primeiro filho dela. E agora vem a desencarnação do Vitor, esposo dela, que desencarnou com 68 anos. Meu Deus, eu com 68 anos de idade. Vocês não querem saber o que eu fazia? Olha, eu me considerava muito mais jovem do que hoje. É uma coisa extraordinária. E a Maria Adão, então, recebeu o golpe com tranquilidade, com serenidade. Chorou, sim, derramou lágrimas, mas teve a dignidade de mostrar o quanto vale a doutrina espírita, que nos orienta para esses momentos difíceis da nossa vida. Eu não sei se serei uma fortaleza tendo que participar de um acontecimento dessa natureza como a Maria Adão. Não sei como será, sei lá. Eu me sinto ainda muito fraco nesse ponto de vista. Eu ainda sou uma pessoa muito ligada às coisas da terra. Sou muito ligado aos meus amigos, aos meus irmãos. Não sei, eu não quero dizer com isso que a Maria não estivesse ligada ao Vitor. Claro que ela esteve sim ligada ao Vitor. Claro que ela está ligada ao filho que partiu com 18 anos. Mas é uma criatura equilibradíssima, serena. Maria Adão, olha, eu fico tão animado de ver uma pessoa como você, porque
traz coragem para nós, traz discernimento para que enfrentemos momentos delicados e difíceis, como você enfrentou, e da maneira que soube encarar a situação. Finalizando, ela fez uma coisa que dificilmente a gente consegue fazer. Eu, pelo menos, não faço. Já fiz muitas vezes, a pedido dos familiares do desencarnado, cujo corpo estava no velório, e era o momento de que ele saísse dali com destino ao cemitério, para que aquele corpo físico fosse devolvido para a Mãe Natureza. Eu falei sim, mas não sei se falaria diante do corpo de uma pessoa da família, não sei. Pode ser, mas ainda não acredito. E a Maria ontem, antes do corpo ser levado para o cemitério, ela pediu a palavra, falou dos momentos felizes que teve com o Vitor, falou dos momentos alegres que passou com ele, agradeceu a Deus por ter colocado no caminho dela o Vitor como companheiro. Companheiro que não frequentava centro, mas que era um espírita nato, porque um pouquinho antes da sua desencarnação, ele chamou pela Maria e dizia: Maria, olha, faça isso, os documentos para o sepultamento meu estão naquela gaveta, cuidado com a vida, olha, se cuida, Maria. Ele orientou a Maria de uma maneira extraordinária. E quando estava na UTI, já quase desencarnando, a Maria conversou com ele: Vitor, você está na Terra, mas está deixando a Terra. Ele não respondeu, mas ouviu. E ouvindo, o ponteiro lá do aparelho que estava para ver a situação do paciente, fez isso, subiu, foi lá em cima, numa demonstração de que ele ouviu e que estava fazendo assim, olha, positivo. Mariadão, eu não vou falar para você meus pêsames, não. Eu quero te cumprimentar pela fortaleza que você é. Mariadão, olha, que Deus possa lhe abençoar e que Deus possa abençoar o Vitor e que ele no plano espiritual seja recebido, sabe por quem? Pelo seu filho, que há tantos anos atrás foi assassinado estupidamente na estrada Caçapava e Taubaté, e que hoje, na vida maior, com certeza, está assim, olha, recebendo de braços abertos o seu Vitor para encaminhá-lo a dias melhores e a momentos melhores. Maria, tudo de bom para você. Edgar Figueiredo, Ismael, e daí, como é que eu gostaria? E o comentário, como é que foi o comentário? Agora eu vou ouvir. Olha, Bonani, você falou muito bem, colocou a questão... Mas, Edgar, você tem todo o direito de dizer que não gostou, que não fique constrangido. Mas eu gostei, porque, Bonani. Afinal de contas, eu não gostei, sou perfeito, errar é humano, né, Ismael? E daí? Não, mas você não errou, não. Você falou realmente o que é. Como é bom ter amigos, né? Claro, mas você atingiu realmente o objetivo. Você falou realmente aquilo que a dona Maria não talvez queira ter escutado. Mas nós espíritas temos uma visão diferente da morte, porque a morte para nós, não é, Bonani? Não existe. A morte é uma passagem da vida corporal, da vida física, para a vida espiritual, que é a vida, vamos dizer assim, que é a existência real, que é a existência do espírito. E você falou muito bem nisso. Eu sei que a perda do ente querido, por mais espíritas que nós sejamos, aquilo machuca muito, não tem a menor dúvida. Mas não é uma perda, é uma simples... rápida separação, né? É uma separação temporária. Logo, logo, todos nós estaremos reunidos e achando até cômico essa passagem de morte, da morte física para a morte espiritual. Não é isso, Bonani?
E você, Ismael, o que você achou? Foi muito importante por você falar isso. É uma conduta espírita que necessita ser vulgarizada. O ente querido está partido, choros, desequilíbrios. Isso é um quadro que não beneficia a ninguém. Não beneficia a nós, encarnados, e ao desencarnando que está mudando para uma nova etapa da sua vida. A vida é feita de mudanças e a desencarnação é uma das mudanças mais radicais e natural que existe. O ideal é ter essa postura que a nossa querida amiga teve. Essa é a postura ideal. Vai lá, se despede do seu ente querido, endereça algumas últimas palavras de conforto e carinho, reconforta os corações daqueles que estão lá, reconforta a quem está falando. É essa a postura de um espírita cristão. É essa a postura que todos nós deveríamos ter. Claro que nós estamos falando aqui da Maria Adão, porque é um caso isolado. A maioria ainda tende a ter aquela postura clássica de achar que perdeu o ente querido, aquele desequilíbrio momentâneo, mas tudo isso passa, tudo isso cai um dia no esquecimento. O importante é a postura do momento. A Maria deu aí para todos nós uma postura, o exemplo, melhor dizendo, de uma postura espírita. E nada mais louvável do que a gente aqui, no programa Encontro Espírita, ressaltar isso como uma norma para aqueles que desejam ter uma conduta mais aproximada daquela que poderia se dizer correta. É isso que eu tenho que falar no seu comentário. Muito obrigado ao Ismael, muito obrigado ao Edgar. Queremos abraçar nesse instante a Isabel, irmã do Ismael, e a Ivone também. As duas não perdem um programa, Ismael, sabia? Olha que a Ivone está lá atenta, acompanhando. Ela disse assim, olha, agora eu estou feliz com o Ismael no programa. Mas por que está feliz pelo fato do Ismael estar no programa? É porque o Ismael dificilmente nos visitava. Agora ele vai 2 vezes por semana e sábado também na minha casa. Ah, não diga, ele vai? Sim, através da televisão. Tá vendo, Ismael? Agora você está visitando a Isabel, visitando a Ivone. E o Edgar, olha, o Edgar, eu vou dizer uma coisa para você, o Edgar é tão querido aí na cidade. O que o pessoal me encontra, falaram, Bonani, dá um abraço lá no fazendeiro. Eu, no momento, não me recordo quando falo fazendeiro. É, o Edgar lá do programa, né? Eu disse, né? Guararema, eu falei para o Edgar que o Luiz Antônio, ele ontem, pela internet, ele pediu o seu telefone, viu, Edgar? É verdade. Ele está querendo falar muito com você. Eu não sei se ele está querendo vender gado, eu não sei se ele está querendo comprar gado, eu não sei. Pode ser até que ele esteja procurando seu telefone para convidá-lo a visitar Guararema e proferir uma palestra lá. O que seria melhor para você, vender gado e fazer a palestra? Olha, Bonani, sem a menor dúvida fazer a palestra, né? Porque o vender gado e cavalo, a gente vende qualquer hora. Palestra não, a palestra é uma coisa séria, né, Bonani? Inclusive, falando em palestra, você vai ter uma palestra, se eu não me engano, sábado agora, não é, Bonani? Não, domingo. Domingo. Lá em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Como é que chama o centro lá, Bonani? Irmão Altino, né? Provavelmente estaremos lá também, né? Ah, com certeza. Com certeza. Né? Então, vamos lá desenvolver um tema muito gostoso, né? Que ele fala a respeito há muitas moradas na casa do Pai. É um tema gostoso de desenvolver, né? Mas nós vamos com muita vontade, muita disposição. Primeiro rever os queridos amigos lá de Guará, o Zé Leite, a Fernanda, o Vitor, a turma toda de Guará. Nós vamos rever agora no próximo domingo, à tarde, às 18h30, né? Quando estaremos lá, convite deles para proferir mais uma palestra no Irmão Altino. Muito obrigado aqui a Fernanda, muito obrigado ao Zé Leite pelo convite. Estaremos lá, né, Edgar?
Provavelmente sim, com certeza, né, Molani? Com certeza, Com certeza. né? Bom, Falando nisso, Molani, a Rudimara já entrou conosco aqui, viu? entrou mesmo? Ela está falando na mensagem dela sobre a nova novela das 18 horas da Globo, né, Molani? Sei. É uma novela que mistura a filosofia budista com uma história de amor proibido da década de 1930. Então ela está comentando, né, Rudimara, sobre essa novela. A novela é Joia Rara, né? Joia Rara. Joia Rara, né? Ela está dizendo até que a novela tem um caráter espírita, né? Mas vai ser desenvolvido ainda o tema da novela. Eu não diria que tem um... Eu não sei, a novela está no 3º capítulo, né? Eu não sei se ela terá um caráter espírita, mas ela tem como princípio a filosofia budista, e como Buda, o budista, aceita perfeitamente a reencarnação, ela lembra do espiritismo, que tem como base a reencarnação com respeito aos seus estudos, né? Porque se você não estudar a imortalidade da alma, então fica muito difícil compreender a doutrina espírita, não é, Ismael? Claro. Como é que a pessoa... Não é verdade, Ismael? É verdade. Só um detalhe aí, Bonani, que o budismo, ele admite desde a sua, vamos dizer assim, a primeira sua filosofia, mas que ele realmente adota a reencarnação como fato. Só que o budismo acha que os espíritos reencarnam em animais também. Isso eu particularmente discordo, a doutrina espírita também discorda, não é, Mael? Então, a mente psicose, né? Mente em psicose, os espíritos não aceitam, que é a reencarnação do animal. Eu não sabia que o budista aceitava esse tipo de reencarnação, né? Quer dizer, seria regredir então, Ismael? Olha, se isso fosse real, seria regredir. Só que a gente sabe que o Não espírito... reencarna em animais irracionais, não, né? Não, a crença do budismo é o seguinte: se a pessoa não tiver uma vida ativa, uma vida útil, não seguir a lei de Deus, ele pode, como punição, reencarnar em animais. Quanto maior o erro, menos expressivo é o animal. Você pode reencarnar numa aranha, num rato, numa barata. Isso é a concepção deles. Só que isso não é reencarnação, não. O espírita não aceita essa... psicose. O espírita não aceita... Não. O espiritismo, a crença do espiritismo é reencarnação, que é a crença universal, é a reencarnação. Isso que nós estamos falando chama-se metempsicose. E é possível também, né? A natureza é diferente. Mas com respeito à novela, que está no seu 3º capítulo, eu não sou noveleiro não, mas eu gosto muito de... A única coisa que eu gosto na televisão é o jornal, e não quando não tem muito crime, né? Um jornal mais ou menos, mas o que eu gosto mesmo é de novela, principalmente as novelas da Globo. Por que eu gosto das novelas? Porque o artista brasileiro, ele é fenomenal. Ele lembra os grandes artistas do cinema norte-americano, quando o cinema norte-americano era o maior do mundo, quando tinha lá Clark Gable, Gary Cooper, hoje Tyrone Power, hoje não tem mais. Essa turma da boa, essa turma gênio, Jon Stewart, artista, Ingrid Bergman, Rock Hudson. Quer dizer, hoje não. Mas, então a Globo ela tem lá um elenco, ela tem uma equipe de astros fenomenais, uma coisa, astros fenomenais. Então, eu gosto por isso, da interpretação. Essa novela está me chamando a atenção. Um outro detalhe, Bonani, muito interessante, é que dentro do meio artístico, principalmente da Globo, já existe um plantel de atores que são espíritas. Você já notou isso, Bonani? Exatamente. Inclusive, olha, no capítulo de ontem, ela mostrou aquela menina que é operária, que está de romance, aquele amor romântico de Pavalé, com aquele filho do dono daquela fábrica, que explora os operários, né?
ele trata os operários como se fossem animais, é verdade essa. Mas essa menina, parece que é a Melinha, uma coisa assim, ela já está grávida do filho do dono lá da fábrica e vai sim contrair matrimônio. Ela vai casar com o filho do dono da fábrica. E vai ter uma menina. Esta menina que já apareceu em sonho para essa criatura que está grávida hoje, né? Aquele chefe lá dos budistas que desencarnou vai reencarnar. E ele tem uma missão fantástica. Ele vem como missionário e quem vai oferecer a oportunidade para ele é justamente o filho do dono, não me lembro o nome dele, o filho do dono da fábrica e daquela menina que trabalha na fábrica, né? Muito bonito. Olha, Bononi, eu tenho um recado muito importante para você agora. Qual é o recado? É a Silva Móveis e a papelaria Iracema, Bononi. Não diga, eu sei. O Marcos está lá atento, acompanhando o programa, e ele já telefonou. O Bonani vai falar ou não vai falar da Silva Móveis? Claro que eu vou falar, Marcos. Eu vou falar da papelaria Iracema e depois vou falar da Silva Móveis. Só que tem um detalhe. Ao sair daqui, eu e o Edgar, não sei se o Ismael quiser ir, será um prazer para nós. Vamos aí para tomar aquele cafezinho passado por você. Você, olha, é 10 ao passar o café. O Paulinho, por gentileza, Paulinho, vamos navegar, vamos passear pela papelaria Iracema e depois Silva Móveis. Estamos navegando, olha aí. Estamos navegando, Paulinho está navegando também. Olha aí, Paulinho, não é o Paulinho da Viola, não. É o nosso querido Paulinho, que está integrado à nossa equipe de trabalho. O Paulinho já, o Marcos, aguenta mais um pouquinho, que daqui a 1 minutinho, 2 minutinhos, você vai assistir a ele tranquilo, a sua, olha lá, a papelaria Iracema, que fica na avenida, ou melhor dizendo, na rua Coronel da Graça Martins, ao lado do quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar. E a papelaria Iracema, ela tem uma equipe fantástica. Ela tem a sua loja virtual e é através da internet é que ela vende para Brasília, Belo Horizonte, Palmas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ela vende para o Brasil inteiro porque ela tem preço, porque ela tem qualidade. E então, pela internet, esse pessoal tem procurado pesquisar preço e qualidade e acaba caindo, sabe aonde? Na papelaria Iracema. Se Brasília, se Goiânia, se Palmas, se o Rio de Janeiro compram na papelaria Iracema, por que nós, aqui de Taubaté, quebrar a cabeça atrás de atendimento, preço, etc, etc? Papelaria Iracema, aguardando pela sua visita. Eu inicialmente falaria da Silva Móveis, onde você, meu prezado amigo telespectador, encontrará, ou encontra, como queiram, móveis de primeiríssima linha. Vocês vão encontrar uma exposição permanente na Silva Móveis. Você vai encontrar lá sala de visitas, jogo de quarto, cozinha, tudo que você possa sonhar a respeito de uma casa muito bem mobiliada. Eu repito, daqui para você aí, Silva Móveis, Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, número 400. Faça uma visitinha sem compromisso, mas visite a exposição permanente da Silva Móveis, onde você sempre encontra a possibilidade de fazer um bom negócio. Pois é, estamos de volta aí com o programa Encontro Espírita. Bom,
Nós estávamos naquele momento em que pedimos ao Paulinho para que navegássemos juntos, para que pudéssemos encontrar a Papelaria Iracema e a Silva Móveis. Houve um probleminha lá, travou, mas destravou, né? E nós estamos aqui justamente para destravar tudo aquilo que ocorre na sua vida. Se você está travado, assista o programa, tenho certeza absoluta que você vai destravar. O Edgar, tem alguém, além da Rudimar, que já acessou o e-mail edgarfigueiredo@pau.com.br, né? E uma questão aqui de Caçapava, o telespectador de Caçapava, ele diz o seguinte: como eu faço para saber o que fui na última encarnação? Essa é uma pergunta interessante, né, Bonani? Como eu faço para saber o que eu fui na última encarnação? Ismael, que a nossa telespectadora, né? Telespectador de Caçapava. É o homem mesmo, né? Telespectador. O nosso amigo da área de Caçapava está perguntando, ele não diz o centro que frequenta? Acho que não falou sobre o centro que frequenta, não. Ele pergunta se há possibilidade, que ele perguntou, não? Olha, ele pergunta assim: como eu faço para saber o que fui na última encarnação? O que ele deve fazer para saber o que ele foi, Ismael? Meu querido irmão de Caçapava, o passado nos é velado pela nossa segurança, pela nossa garantia emocional, física e espiritual. Mas na realidade, não se esquece totalmente o passado. E se é até muito simples recordar o passado. Ismael, mas a recomendação... Só para auxiliar o companheiro de Caçapava, você falou que a gente não esquece totalmente o passado. Por que não esquece totalmente? Não esquece, porque quando a gente dorme, ao se afastar do corpo, nós nos recordamos do passado. E mesmo desperto, no presente, no dia a dia, nós estamos nos relacionando com pessoas que no passado já nos relacionamos. Então o passado ele não é tão esquecido assim. E além disso, a gente tem que considerar o seguinte: se Deus entendeu que é conveniente para nós não recordar, temos que seguir isso. Agora, é sempre aquela comparação que nós fazemos. A nossa vida é como um copo de água em que está decantado, quer dizer, aceitado no fundo daquela sujeira, tudo que nós fomos no passado. Se nós agitarmos o copo, tudo aquilo vem para a superfície. Então, se a pessoa começar a analisar o comportamento dela, o relacionamento dela com as pessoas ao lado, ela vai ter uma ideia assim muito clara do que ela foi no passado. Agora, eu volto a afirmar, isso para nós não é importante, não é interessante. A gente descobrir que aqueles amigos nossos teve um relacionamento diferente conosco, que tivemos animosidades, que tivemos envolvimentos com essas pessoas de uma forma diferente que temos hoje. Até que ponto temos estrutura para suportar isso? E depois, a gente tem que sempre ter em vista o seguinte: nós não fomos gente boa no passado, como não somos hoje. Se hoje, com todo o progresso que nós temos, com toda a experiência que a vida já nos deu, nós ainda temos dificuldades emocionais, morais, imagine no passado como era e o que nós andamos fazendo. Então a orientação é sempre a seguinte: vamos deixar o passado do passado, vamos nos ater no presente, que nada mais é do que uma repetição do passado. Oi, A nossa vida... Só uma perguntinha, que não precisa só essa parte. Porque dentro do meio espírita e fora dele também, se ouve muitos falar sobre aquela técnica de regressão de vidas passadas. Você acha que isso é válido, Ismael? Olha, essa técnica, ela deve ser aplicada tão somente com fins terapêuticos, em casos de extrema necessidade, quando a pessoa tem problemas emocionais, problemas psicológicos muito sérios, muito graves. Por quê? Porque o passado é como uma porta, você abriu, não tem como fechar mais. Essa terapia de regressão de memória, ela deve ser utilizada somente por médicos experientes, capazes, por pessoas especialistas. E precisa ser espírita ou não? Olha, é aconselhável que sim. O médico seja espírita é o ideal, né? É aconselhável que o médico seja espírita. Agora, para recordar também não precisa isso, mano.
Para a gente recordar o passado, não precisa isso. Basta a gente começar a analisar. Analisar o nosso comportamento, as pessoas que estão ao nosso lado. Agora, veja bem, digamos que, vou fazer uma comparação aqui, a gente pega a ideia de 1940 e joga ela para os dias atuais. Qual que seria o impacto? Recordar o passado, é isso. A gente vai recordar o tempo em que nós tínhamos determinadas ideias, determinada maneira de ser que para nós era natural e que hoje não é aceitável. Hoje nós já não toleramos mais. Então é complicado. A gente tem que esquecer aquela ideia. A gente sempre pergunta, quem que você foi? Ah, eu fui um rei, fui uma rainha. Nem todo mundo foi rei, nem todo mundo foi rainha. Primeiro, se nós fôssemos reis, o que nós andamos fazendo? O que a gente já errou com relação à lei de Deus? Então, o passado, o melhor a fazer é deixá-lo do esquecimento. Pois é, o Ismael, eu tenho a impressão, né? Não é bem impressão, acho que eu vou preferir falar, tenho certeza que a gente começa a saber o que foi de acordo com as nossas tendências. Exatamente. Dizer, as nossas tendências, né? Eu acho que depois outra. A minha pessoa, com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo telespectador de Caçapava, com todo o respeito que eu tenho, mas eu acho que não convém estar preocupado com o que foi. Nós devemos estar preocupados, isso sendo que nós somos hoje, né? Hoje, sim. Mas olhar o passado, Edgar? Eu acho que o passado passou, não é, Bonani? Eu acho que o passado passou. Engraçado. Você tocou num assunto interessante. O passado não passou e não passará jamais. Eu acredito que o passado está presente em todo momento da nossa vida. Não é, Ismael? Ué, ele está presente. Esse passado está presente constantemente. Ele vai melhorar. Há um ditado que diz o seguinte: quem não recorda a história está condenado a revivê-la. Não é isso? Isso dentro do parâmetro da filosofia, né, irmão? Exatamente. Mas eu acho que o passado, eu concordo também com você, ele está presente. Principalmente quando o nosso passado foi feito e construído de coisas boas. Por que não recordar o passado se o passado foi bom? Não é verdade, Bonani? Se o passado teve uma mágoa, se foi triste, se foi não bem vivido, o que nós devemos fazer, e na minha opinião particular, opinião minha particular, esqueça esse passado. Tire essa camisa e coloque outra. E vamos viver a nossa vida de uma maneira diferente, né, Bonani? Para fechar o assunto, eu vou dar uma sugestão para o amigo lá de Caçapava. Meu prezado amigo, muito obrigado aí pela audiência, que você tenha um bom dia. Mas tem uma coisa, meu amigo. Comece, não sei se você já começou, mas se não começou ainda, comece a estudar a imortalidade da alma. Está entendendo? É base. Estude a imortalidade da alma e você vai sentir, de repente, que tudo vai descortinar para você, vai abrir um leque e você vai começar a entender. Vai começar a entender por que está aqui, por que sofre a respeito de alguma coisa que não lhe agrada. Você vai ter uma compreensão extraordinária. Mais alguém aí pintando? Uma questão agora que eu faço uma observação e que faço questão também que o Ismael responda. Você também, né, Bonani? Sim. A pergunta é super não interessante, você? porque é uma pergunta muito ampla, né? E você o Ismael, o leque de conhecimento do Ismael são 40 anos, né, Ismael? De doutrina, não vai comparar com meus 10 anos de doutrina, né, Bonani? E nem com 50 anos seus de doutrina também. Mas olha, tem chão. Escuta aqui. A Rudimara parece que está... Tá, a Rudimara entrou novamente aqui. Eu estou lendo ela está falando aqui sobre o Chiquinho Scarpa. Porque nós comentamos agora há pouco, né, sobre aquele problema de vidas passadas. E ela está dizendo o seguinte, que o empresário Chiquinho Scarpa decidiu enterrar o seu automóvel, avaliado em cerca de R$1,5 milhão de reais, e ele disse o seguinte: vou fazer como os faraós no Egito Antigo, enterrar meu maior tesouro para que ele possa me esperar na outra vida. Olha que ele já tem uma Quem é o Chiquinho? Chiquinho Scarpa. Ele fez isso?
Não, ele está dizendo que ia fazer, não sei se fez. Ah, ele ia enterrar o carro dele? É, o carro dele no valor de 1,5 milhão. Mas, meu Deus do céu. Quanto dinheiro Você vê jogado que fora, coisa, não, né? né? Quanta E- gente precisando de Eu dinheiro, estou vendo aqui pelo... de auxílio. Chiquinho, eu estou vendo também, ela parece É. que fala da Mariadão, né? Ela também falou da Mariadão, ela cumprimentou a Vamos ver o Mariadão. que ela está dizendo aí. Que ela... Ela falou da Mariadão, Bonani, se referindo ao seguinte. Ela manda uma mensagem de Joana de Ângeles. E a mensagem, eu vou tomar liberdade e vou ler aqui rapidamente para vocês. Isso. Joana. Diz o seguinte. O espírito Joana de Ângeles disse que, quando conhecemos a Jesus, nunca mais tornaremos a ser as mesmas criaturas. Quer dizer que nós vamos conhecer Jesus e nos transformar num bom sentido, né? Uma revolução enorme passa a ter lugar em nossa intimidade. Uma luz gigantesca começa a ganhar expressão em nós. E a partir disso, passamos a ser cartas vivas do Evangelho. Foi o que aconteceu com a Mariadão. Olha que mensagem bonita, mano. Muito bonita. Muito bacana. Parabéns, ô Rudimar. Mas tem uma coisa, olha, eu acho que houve um probleminha, ela colocou, a partir do momento que a gente conheça Jesus, né? Eu conheço, você conhece, Ismael conhece, só que todo mundo conhece, já viu falar. Eu acho que o termo exato seria quando aceitarmos Jesus, aí que está. Conhecer nós conhecemos, mas será que já aceitamos? Porque eu creio, Ismael, que para aceitar Jesus é preciso viver os seus ensinamentos. E eu, até o presente momento, por mais que eu tenha me esforçado, não consegui ainda viver os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, isso quer dizer que eu ainda não consegui aceitar Jesus. Estou certo ou errado, Ismael? Tá certo, é isso mesmo. Hein? Penso assim também. Você já aceitou ou não? Ainda não. Ainda não. Você já aceitou Jesus, Edgar? Na sua plenitude, não, né, Bonani? Como ninguém, acho que na face da terra, acho que ninguém, né, Bonani? Posso dizer que já aceitou Jesus 100%. Muito bem. Estamos tentando aceitar, né, Bonani? Exatamente. Bom, um abraço, vamos fazer aquela pergunta. um abraço para a cidade de Simpatia. Caçapava. Caçapava, lá, Isso. minha querida amiga Assunta, o Geraldo, né? Muito obrigado pela audiência. Ei, Caçapava. Não. Muito bonito isso daí. Quem está pintando aí? Olha, a pergunta agora é super interessante, viu, Ismael? Essa nós temos que se preparar para responder. Veja bem, é um telespectador aqui de Taubaté. E ele fez a seguinte pergunta. Existe reencarnação lá no mundo espiritual? Existe reencarnação lá no mundo espiritual? Olha a pergunta. De onde é que é a pessoa? Daqui de Taubaté. Taubaté? Telespectador. Telespectador ou telespectadora? Telespectador. Telespectador? É. O Ismael, ele está perguntando se existe reencarnação no mundo espiritual. Primeiramente, eu quero agradecer a essas perguntas que colaboram muito conosco aqui, que permite que possamos discorrer acerca dos conhecimentos que a doutrina espírita traz para todos nós. E esta pergunta é sobremaneira interessante. Existe reencarnação na esfera extrafísica, que nós convenientemente conhecemos como mundo espiritual? A reencarnação, o que é reencarnar? Vestir a carne, retornar à carne. Isto que é reencarnar. Encarnar significa que o espírito, ele vem e toma um corpo de carne. Na esfera extrafísica, não existe propriamente um corpo de carne semelhante ao que nós temos aqui na esfera física. A compreensão física lá é de um corpo espiritual de uma natureza muito distante da corporal. As qualidades e as possibilidades que o corpo oferece ao espírito são incompreensivelmente superiores à do corpo físico. Então não há que se falar em reencarnação propriamente dito na esfera extrafísica, no mundo espiritual. Podemos sim considerar reentrada, porque nós encarnamos
e desencarnamos. Ao desencarnar,